Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Espiritismo e Educação, que começa agora pela Web Rádio Estação da Luz. Estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube e aguardando a sua participação. Não deixe de enviar a sua mensagem. E iniciamos, e olha, por falar em participação, já está o nosso Wilson, de Recife. Grande abraço a você, Wilson. Obrigado aí pela participação e estar nos acompanhando. E que Jesus, nosso Mestre, possa nos abençoar para que possamos abordar o tema de hoje à luz da doutrina espírita, sempre esclarecendo e também sensibilizando, porque esse é o objetivo do próprio Espiritismo e do nosso programa. Hoje é a terceira e última parte do nosso diálogo a respeito de uma mensagem do espírito Benedita Fernandes, mensagem esta psicografada pelo médium Divaldo Franco e que está publicado no livro Terapêutica de Emergência, que é um lançamento, a publicação da Livraria Alvorada Editora, e pertence lá à Mansão do Caminho, lá de Salvador, Bahia. Nós estamos, então, aqui dialogando sobre essa mensagem que forma o capítulo 13 desse livro, Criança e Família. Lembrando que Benedita Fernandes, o espírito que assina essa mensagem, esteve conosco na sua última existência, de 1883 a 1947, e fez um trabalho excepcional de amparo às crianças e pessoas com transtornos mentais na cidade de Araçatuba, no interior do estado de São Paulo. Ronaldo, seja bem-vindo, um grande abraço a você. Muita paz e saúde, está passando um carro aqui do Papai Noel, aqui na rua. Mas é isso, faz parte. Que Jesus nos abençoe, estamos aqui nesse momento importante do nascimento de Jesus, que promete aí agora, com essa página aqui, Marcos, olha, vamos nos debruçar aqui e finalizar, se Deus quiser. Muita paz a todos. Deus quer, basta você, Ronaldo, não sair correndo atrás do Papai Noel. Fica aqui no programa, por favor. Tá? Em brincadeira à parte, realmente, esta mensagem da Benedita Fernandes é muito profunda. Ela aborda a questão da família e a educação das crianças, os espíritos reencarnados que formam a nova geração, fazendo realmente com que reflitamos, tenhamos que pensar, não resta nenhuma dúvida. Bem, Ronaldo, é o nosso último bate-papo em torno dessa mensagem, já que este é o terceiro programa. Por onde você quer iniciar? Perfeito, Marcos, vamos lá. essa parte aqui agora, eu vou entrar porque ela fala aí
do investimento, mas ela usa termos aqui importantíssimos. Vamos lá. Todo investimento de amor, só uma pausa, porque nós já comentamos de tudo, os problemas, as problemáticas que estão na educação, é muito grande, no processo que a família está se perdendo totalmente num devaneio de não educar, mas de dar vantagem, uma troca, e, na verdade, dando até mais força ao egoísmo que nós trazemos dentro de várias encarnações, aí a parte espiritual, e que nesse momento, quando a criança nasce, ela precisa, mais uma vez, nesta encarnação, de todo um trabalho nosso, uns com os outros, de burilamento, de um refazimento, de uma reconstrução, para que possamos, de fato, seguirmos diante do amor que nós fomos criados por Deus. E dentro do lado certo, promissor, que é a vida espiritual, que é a pátria de todos nós. E que, ao reencarnarmos, ficamos perdidos, atônitos, nos achando melhores que Deus, e muitas vezes, e que não, e se não for a educação, aliás, é a educação, pergunta 917 do Livro dos Espíritos, e vários e outros momentos que Kardec faz essas observações em relação à reencarnação e à educação. Que a reencarnação, encarnação e reencarnação, é a nossa educação, é um desenvolvimento, é um processo ensino-aprendizagem, vamos colocar assim, a reencarnação. Então, vamos lá. Então, ela faz aqui essa observação que todo investimento de amor que ora se dirige à criança é de emergência. Marcos, olha só. Todo investimento de amor que ora se dirige à criança é de emergência. E aí? Eu não vou nem seguir por enquanto, porque só essa frase aí, a criança dirigir à criança é de emergência. E olha, ela está totalmente certa. Esse livro é de quando? É recente? É da década de 1980. Nós já lemos vários outros aqui bem antes dele, e ela está aí, mais uma vez, ratificando todos os outros autores, tanto encarnados quanto desencarnados. Emergência, Marcos. E é verdade. Nós temos que concordar com a Benedita Fernandes, assinar embaixo do texto dela, é emergencial. Investir no amor junto às crianças, realmente, neste momento, agora é uma situação de emergência, não resta nenhuma dúvida, porque são gerações e mais gerações que nós deixamos se desenvolver no egoísmo, no materialismo, na indiferença, na insensibilidade, sem saber pensar no bem dos outros. E realmente chegamos num momento em que a situação está muito ruim. Socialmente falando, nós estamos vivendo uma situação de emergência. Infelizmente, a solução ainda não passou pela educação, porque aponta-se a necessidade de maior segurança pública, maior vigilância, que precisa fazer um novo plano econômico, que precisa abrir mais vagas de emprego, etc., etc. Mas que adianta tudo isso se o ser humano, o homem, né, os homens e as mulheres, continuam egoístas, continuam orgulhosos? Ou seja, nós continuamos a tentar atacar os efeitos, mas não estamos indo na causa. A causa é o egoísmo. Você lembrou aqui a questão 917 do Livro dos Espíritos, onde Kardec, com todas as letras, para quem quiser ler, ele fala: só existe um caminho para destruir o egoísmo, é a aplicação da educação moral. Por isso que o Espiritismo é doutrina de educação. Qual é a base da educação moral? O amor. Você que está aí nos assistindo, você não gosta muito de falar de educação moral, né? Isso parece
coisa religiosa. Não tem problema, tira o moral. Vamos ficar só com a palavra educação. Qual é a base da educação? O amor. Agora, amor, não é, Ronaldo? Amor corrige. Amor mostra os limites. O amor entrega também a responsabilidade. Óbvio, de acordo com o desenvolvimento da criança e assim por diante. Não, o amor não deixa fazer tudo. Muito pelo contrário. Agora, o amor tem que sensibilizar o sentimento. Tem que humanizar esse ser que reencarnou, aliás, para isso. Então, o processo da educação tem que agir assim. Como nós estamos acumulando décadas e décadas, e geração atrás de geração, sem fazer isso, tem razão a Benedita Fernandes. Aplicar o amor na educação das crianças é situação de emergência. Marcos, eu acrescento a moral. Entendi o que você falou. Eu entendo que quem quiser tirar, que tire. Mas não só vai ficar no meio termo. Que a educação, a base, é a base, com certeza, mas ela completa, esse complemento moral é que faz justamente os 100%. E enquanto teimarmos jogar tudo para a escola, que é outro erro, a família está precisando retomar, como ela diz aqui, com amor, emergencialmente, os seus caminhos. A educação está sendo transformada em devaneios de uma perdição fora dos limites. É a educação da barganha. Me perdoe ser forte, mas é o que nós observamos muitos pais com seus filhos. Aliás, é o que ela coloca aqui. Eu vou dar prosseguimento e nós vamos observar. Sem embargo, de igual necessidade a educação dos adultos, antes que assumam a responsabilidade da progenie, impedindo-os de transferir as suas inseguranças, descontroles, imaturidades, conflitos com que condenam o futuro a imprevisíveis desastres, de que já se tem mostras, a todos arrastando-os a irreversíveis situações de dor que se alongam depois do desgaste físico nos largos cursos da vida espiritual. Está aí. Então, a educação moral se assusta quando se fala em moral. Se debrucem no estudo sobre o assunto, na pesquisa, para compreender que a moral não é nada distante. Não vou repetir, como nós já falamos aqui várias vezes, eu e Marcos, não é ser santo, não é santidade. É uma regra de bem proceder uns com os outros, e que nós não estamos fazendo. Aliás, Jesus, há mais de 2000 anos, falou sobre isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a si mesmo. Como eu vou amar ao próximo se eu não amo a Deus? Como eu vou amar a Deus se eu não amo ao próximo? E como eu vou amar a Deus e ao próximo se eu não amo nem a mim mesmo? Então, é uma via de mão dupla. Educação não é barganha. Perdoe mais uma vez, Marcos, mas não é barganhar. Não existe isso na educação. E ela aqui foi feliz quando chama a atenção aos adultos. Nós precisamos, tanto os que ainda não são pais, ou os que já são. Ainda há tempo. Ainda podemos transformar essa nossa humanidade. Ainda há tempo de uma reconstrução, como o Marcos colocou bem, segurança, saúde, qualquer coisa que se fala, mas a educação em si ela está largada. Ela não está ferindo as bases de um processo humano, de valores a que nós estamos precisando e que independe da religião, mas simplesmente de uma humanização.
Exatamente, Ronaldo. E a Benedita Fernandes, nesse texto, relembrando aqui aos nossos telespectadores, é a mensagem Criança e Família, que está publicada no livro Terapêutica de Emergência, do Divaldo Franco. Neste parágrafo que você leu, ela está dando um puxão de orelha a todos nós espíritas, e principalmente os dirigentes dos centros espíritas, porque ela fala aqui da necessidade de educação dos adultos, que vão assumir a responsabilidade de ter filhos, ou que já assumiram, não importa. Ronaldo, quantos centros espíritas nós temos por este nosso Brasil que trabalham a família, que trabalham a orientação dos pais à luz do espiritismo para saberem o que é família, a missão da família, a construção do lar e a educação dos filhos. É um trabalho que ainda está engatinhando no movimento espírita. E os espíritos superiores vêm nos chamando a atenção faz tempo para que possamos realizar essa atividade. Ou seja, não basta educar ou evangelizar a criança. Tem que educar, tem que evangelizar o adulto, os pais, os responsáveis. Precisamos convidá-los, cativá-los, chamá-los para dentro do centro espírita. Não permitir mais que estacionem o carro na frente do centro espírita, ponham os seus filhos lá para dentro e vão embora, para retornar só no horário de saída. Porque isso é repetir o que a escola faz, aliás, faz equivocadamente, porque os pais responsáveis precisam participar do processo pedagógico. No centro espírita é a mesma coisa. Então, nós precisamos trazer esses adultos, os que ainda não têm filhos, para aprenderem o que devem fazer com os filhos, né? Para aprenderem o que é o lar. Lar é uma coisa, casa é outra. São coisas completamente diferentes. O que é a união conjugal? O que é formar a família, a sua missão formadora da própria sociedade humana? Ou seja, é uma temática profunda, grande, mas que o Espiritismo tem muito a dizer, tem muito a orientar. Então, fique esse alerta que o próprio Espírito Benedita Fernandes está trazendo para nós. Evangelizar a criança, sim. Evangelizar o jovem, claro. Mas evangelizar ou educar o adulto. Eu tirei, né, a palavra moral apenas para aqueles que não querem utilizar a educação moral, mas para nós espíritas, como você bem colocou, Ronaldo, uma coisa é indissociável da outra, porque o que nós estamos precisando é de educação moral, para combater as nossas más tendências, desenvolver as nossas virtudes e fazer a nossa formação do caráter. E eu estou usando o nós aqui, porque não é combater as más tendências do outro, não é formar o caráter do outro, porque nós vivemos transferindo. Mas se eu sou o educador, primeiro eu preciso fazer isso comigo, para que eu possa mesmo ser um educador, porque senão, no máximo, eu vou ser um instrutor. Estou aí passando conteúdos, definições, conceitos, mas eles perdem a força quando não são acompanhados pelo exemplo de quem está ensinando. Então, esse trabalho tem que ser comigo antes de mais nada. Marcos, o Wilson está pedindo aí, mais uma vez, o nome do livro. Eu vi aí. Eu já falei, mas vou até mostrar agora de novo na tela. É este livro, Wilson, e todos os nossos telespectadores. Terapêutica de Emergência, psicografado pelo Divaldo Franco, são diversos espíritos, na publicação lá da Livraria Espírita Alvorada, editora lá da Bahia. Terapêutica de Emergência. Emergência. Marcos, você falou, nós estamos aqui falando, muitos estão também nessa luta aí sobre a educação, da educação moral.
dessa transformação a qual precisamos há mais de 2000 anos. E ela coloca uma observação, ela é formidável, Benedita é formidável. Tarefa desafiadora para educadores e sociólogos, psicólogos e demais estudiosos do comportamento e da personalidade humana. O grave problema da dissolução da família e o consequente abandono a que vai relegada a prole. E vou mais adiante, porque pede: adultos caprichosos e desajustados projetarão suas emoções nos filhos, em formação de estruturas psicológicas que lhes assimilarão as agressões e os conflitos, originando-se uma reação em cadeia que explodirá, volumosa, mais tarde, no organismo social. Vou fazer um parênteses aqui. Ela aqui até foi delicada. Isso tudo já estamos acontecendo. Ela está sendo delicada porque ela já está prevendo que isso vai eclodir ainda mais coisas por aí. E nós já podemos ver com as guerras que estão acontecendo. Porque isso aí parece que não tem nada a ver, mas é a falta de uma educação moral. Nós estamos falando de Brasil, nós estamos falando da humanidade como um todo. A humanidade ela está se perdendo em si mesma. E é uma palavra tão forte e esclarecedora que a própria palavra já diz: humanidade. Quando não, mas isso é falta de humanidade. Mas o que é humanidade? Humanidade é só para mim o que aconteceu comigo, mas quando acontece com outro, é o outro. É paradoxal, né, Marcos? Quando é comigo, é a falta de humanidade, mas quando é com o outro, não, mas foi com o outro. E aí, Marcos? E ela está aqui falando uma coisa séria. Olha, isso é muito sério, Ronaldo. Eu estava vendo, saiu essa semana passada, saiu uma reportagem. Todo mundo aqui no Brasil, ou todo mundo não, mas muitas pessoas, né, olham para alguns países da Europa, como Holanda, né, Noruega, Suíça, Suécia, e dizem: aquilo que é paraíso, nossa vida, alto índice de desenvolvimento humano, não existe pobreza, etc. Todo mundo ganha bem, né, os benefícios sociais, tudo isso é verdade. Mas semana passada saiu uma reportagem que poucos viram, mas falam sobre a Suécia. A Suécia não é mais paraíso. Gangues tomaram conta de Estocolmo, a capital da Suécia. Mas lá tem favela? Não. Tem comunidades de pobres, etc. Não. Tem conjunto habitacional que acaba virando aí uma favela? Não, também não tem, não. Tem o que lá em Estocolmo? Muita riqueza, muito turismo. Eles vivem muito bem, obrigado. Bem, como pode aparecer gangues? Porque eles são materialistas. Eles não lidam com a questão da realidade espiritual. Educação moral lá passa longe. Eles nunca se preocuparam com isso. Ora, a riqueza chega uma hora, sacia seus desejos, tudo bem, mas forma um vazio na alma. E quando a riqueza está sobrando, como o ser humano está egoísta e olhando só para si mesmo, campo fértil para abrir as gangues, para assaltar, desviar os recursos, disputar as áreas, assim por diante. E eles estão vivendo isso hoje lá na Suécia. Olha a falta da educação moral. Por isso a Benedita Fernandes está aqui nos chamando a atenção. Ora, se os pais, que são aqui os adultos, são caprichosos, desajustados, eles vão projetar nos filhos esses caprichos e esses desajustes. E isso explode depois na sociedade. Está explodindo. Olha aqui para o Brasil. Nós estamos vivendo uma guerra urbana na nossa sociedade. Toda hora, assaltos, furtos, crimes, tiroteios, sequestros. É isso que nós estamos vivendo aqui.
aqui no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, né, Ronaldo? Já existe até a recomendação. Você vai sair, não leva aliança, não leva correntinha, deixa o celular em casa, etc. Mas, olha, gente, isso não vai resolver. Por que não vai resolver? Ué, você pode não ter nada dessas coisas, mas você tem a roupa. Então, eles levam a sua roupa. A que ponto que nós chegamos? Porque tudo é feito para ter o ganho fácil. Ter alguma coisa que você possa transformar em dinheiro ou em troca por aquilo que você deseja, no caso, na maioria das vezes, as drogas. Porque esse vício está campeando na nossa sociedade. E não é apenas nas chamadas cracolândias, não. É da alta sociedade até onde nós podemos imaginar. Por que estamos vivendo todo esse quadro? E assistindo diariamente os escândalos de corrupção, de desvios de verba pública. Ronaldo, quando foi que neste Brasil nós aplicamos a educação moral? Com raras exceções. Sim, sim. Né? Mas... O pessoal comenta muito sobre a moral cívica, que nós tivemos isso, mas que era uma outra visão. Não tinha aquele cunho, de fato, de trazer... Houve um melhoramento, mas a intenção, as ideias eram outras. Não era esse cunho todo que nós estamos pensando. É um patriotismo, que eu concordo, mas muito visando esse patriotismo, não um aspecto moral de uma discussão. Assim como também a filosofia, que ao longo do tempo foi distorcida, foi totalmente deturpada. Então, usavam também esse campo, às vezes, na filosofia, para fazer o outro pensar, mas dentro das suas ideologias, que é o sofismo, que era um outro, quer dizer, o próprio homem se perdendo com ele mesmo. E é o que ela coloca aqui, na tutela de pais egoístas, né? Agressivos, neuróticos, que se alienam, desgovernados e irresponsáveis. Ela fala. E continuando, aí é que vem agora uma grande contribuição que nós precisamos entender. Ao Espiritismo, cabe a tarefa, ao Espiritismo, com a sua visão cristã e estruturada, filosófica superior, cabe a tarefa imediata de voltar os seus valores, recursos para a família, trabalhando o homem e conscientizando-o das suas responsabilidades inalienáveis perante a vida, quanto informando sobre a finalidade superior da sua existência corporal. Olha que interessante, ela faz as duas pontes, o espiritual e o material. Porque uma coisa está ligada à outra, não tem como fugir. E os valiosos recursos da família. Marcos, aí nós falamos aqui várias vezes, mas eu gostaria que você colocasse. É o que eu falo, nossos pais, nossos avós, bisavós erraram? Sim, tiveram momentos de erros. Mas eu lembro que o sentido de família ainda era presente, apesar de um autoritarismo. Tudo bem, mas havia esse conceito de família. Ou eu estou enganado? Não, existia, existe, mas às vezes ele está muito diluído atualmente. Né? A família hoje ela sofreu uma desestruturação muito grande. Né? As pessoas estão tão egoístas, levando tudo para o sexo, para o sensualismo, para os interesses materiais, que a família ficou assim fluida, né? Ela ficou meio que no espaço. Tanto que nós temos aí alguns, eu vou chamar aí de influenciadores de plantão, que até estão dizendo aí que a família já era. Que, aliás, que o problema da nossa sociedade é a família. E quando nós acabamos com a família, aí é que nós vamos para frente. Eles estão redondamente enganados. Que, na verdade, eles estão atacando o que você acabou de lembrar. Aquela família patriarcal que tinha o chefe autoritário e que cerceava a liberdade dos outros. Claro que nós não queremos essa família. Não. Mas a família que sabe trabalhar, sim, a liberdade, as responsabilidades, a divisão de tarefas, etc.
tá? E que as lideranças, que elas sempre existirão, sejam naturais, tá? Sem cerceamento de ninguém. Tá? A família pode ter várias dinâmicas estruturais, isso também não é problema. Mas só que nós estamos precisando rediscutir o que é família, o papel da família na sociedade. Porque se nós acabarmos com a família ou deixarmos a família ficar toda desequilibrada do jeito que está, a Benedita Fernandes fala isso aqui no texto, nós vamos ter paulatinamente, progressivamente, a desestruturação, o desequilíbrio da sociedade humana. Porque a família, querendo ou não, é sim a célula básica da sociedade. Ela é uma mini sociedade, onde precisamos aprender a colocar em prática o amar-nos uns aos outros. Agora, se não conseguimos colocar isso em prática na família, pelo contrário, nós ficamos na família em estado permanente de guerra, é isso que nós vamos levar para a sociedade. Sim. Não é? E já pensou viver numa sociedade, aliás, estamos vivendo, não? Uma sociedade permanentemente em guerra. Não é a guerra de portar fuzil, não, e estar nas trincheiras lutando. Não, não é essa guerra, não. Mas é a guerra emocional, é a guerra de interesses, é a guerra desse materialismo, desse egoísmo desenfreado. É isso que nós estamos vivendo. Mas isso está vindo da família, que a família está nesse estado de guerra. Então, e ela, mais uma vez, dá um puxão de orelha em nós espíritas, ao dizer aqui, como você leu, ao espiritismo, com a sua visão cristã e estrutura filosófica superior, cabe a tarefa imediata de voltar os seus valiosos recursos para a família. Olha aí a questão da educação moral da família. Todos. Por que isso é urgente? É para reestruturar em novas bases, as bases cristãs e espirituais, a sociedade humana. E ela continua demonstrando-lhe a indestrutibilidade do ser, bem como preparando-o para as vitórias sobre si mesmo. O conhecimento espírita fará que se esforce por agir com acerto, recuperando-se na convivência de que a reencarnação ora lhe faculta dos erros transatos, enquanto lhe oferece as oportunidades superiores para o seu futuro ditoso. É isso, é chamar para nós essa responsabilidade, que é de toda a sociedade, é de todo o campo de religião que tenha, que vão fazer a sua parte, mas sem criar, através das religiões, situações de fanatismo. O radicalismo religioso não leva a nada, a religião ajuda em muito. Mas esse respeito, que, aliás, já houve um grande avanço, as religiões estão tentando se unir. Nós temos que viver esse momento que foi criado dentro da lei, em um país laico. Não cabe mais certas aberrações que nós vemos, porque isso também vem de um processo educacional da família, que leva essas dissensões para fora, adentrando a sociedade. Então, nós vemos essas coisas ainda acontecendo. Não cabe mais isso. O respeito é uma palavra que precisa estar em prática conosco. Respeito é uma via de mão dupla. Não importa o que você é, importa o que você está fazendo consigo mesmo em prol de todos. E aí Jesus deu esse exemplo. A vida toda de Jesus foi isso. Eu não entendo ainda como nós, no seio familiar de qualquer religião, e eu falo também da própria doutrina espírita, que eu não vejo o exemplo de Jesus. Nós já falamos aqui, quando ele pede para que atire a primeira pedra que ele tivesse em pecado,
Quais eram as religiões daquele tempo ali, cada um deles? Ou de religiosidade de cada um? Então, façamos isso. Analisemos a vida de Jesus. Eu gostei da atitude do Papa. Não é que eu li errado. Ele aceitou aí o casamento do mesmo sexo. Tá, mas qual o problema? Está lá. Sabe, a união deles. Ah, não pode, não pode. Eu não quero entrar nesse mérito. Eu estou mostrando o respeito. É só isso. Por exemplo, o espiritismo não tem casamento, não tem batismo. Ponto. Já não tem. Mas se as outras religiões têm, não quer aceitar, mas está no princípio e tal, faz as reflexões possíveis de cada um. Mas você não pode, porque a mulher às vezes não é casada, não pode pertencer ao membro da igreja, porque ela vive comunhão amigável. Marcos, são reflexões que eu faço aqui porque está ligado à família e que muitas vezes essas dissensões, eu conheço famílias que um é espírita, outro é católico, outro é macumbeiro, outro não tem religião, mas o outro tem. Enfim, vivem bem. Porque esse é o procedimento. Não há uma coisa de autoritarismo de ambas as partes. Não cabe mais isso. Nós estamos em século XXI, isso é minha opinião. Abre um parênteses. Eu entro em choque ainda. Eu, no momento, tenho... Para fazer uma análise, Marcos, eu já falei isso com você, eu esqueço que eu sou espírita, eu preciso fazer uma análise. Esquece. Vamos ver o mundo. Sou um ser humano. Mesmo assim, eu entro em conflito, porque não cabe no século XXI, nós estamos vendo. Parece que na minha época eu tinha lá o Forte Apache, eu ficava brincando de índio e de guerra e tal. E o homem adulto, grande, já quer ir guerra, e joguei mais bombas, e fomos devasar com tudo. E morrem crianças, e mais mulheres, e mais civis, e parece que não há uma sensibilidade. Eu não quero nem entrar no campo espiritual, estou falando parte humana, que é justamente a falência de uma família, que é o núcleo de uma sociedade que está deficitária em alguma coisa. Não cabe mais século XXI que nós estamos passando por isso, não. A Benedita Fernandes, aqui no seu texto, ao chamar-nos como espíritas, para colocarmos o espiritismo no trabalho a favor, então, da reestruturação da família, ela nos faz aqui recordar que o espiritismo é também doutrina cristã, porque o espiritismo resgata os reais valores do evangelho, principalmente os ensinos morais de Jesus. E junto a esse resgate, coloca um componente importantíssimo, que é a alma imortal, para lembrar a todos nós, seres humanos, que somos almas ou espíritos reencarnados. Ou seja, somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Esta experiência humana, por mais que façamos, ela tem prazo de validade, porque ninguém escapa da morte. Ou seja, ninguém consegue fugir da hora de retornar ao mundo espiritual. Ora, se essa é a nossa realidade, como espíritos imortais reencarnados e que vamos voltar ao mundo espiritual, por que o nosso foco está sobre as coisas materiais? Conquistas materiais, poder material, dinheiro, etc. Tudo isso acaba para nós na morte. Porque ao fazermos a passagem de retorno ao mundo espiritual, não vamos poder levar conosco o poder político que tínhamos. Também não vamos poder levar conosco a fortuna que acumulamos. Não vamos poder levar conosco o séquito de vassalos, em todos aqueles que nós mandávamos, que eram os funcionários, os colaboradores, e nós éramos os líderes, os chefes. Tudo isso vai acabar no retorno ao mundo espiritual.
Mas vamos ter que responder perante a lei divina pelo que fizemos, com tudo o que amealhamos e com aquilo que Deus nos deu para trabalhar aqui na Terra. Ou seja, no retorno ao mundo espiritual, só vai valer o que for de ordem moral, não de ordem material. O que é da matéria e na matéria fica. Mas o que é moral, isso pertence ao patrimônio do espírito. E Deus, na sua sabedoria, para não continuarmos a fugir dessa realidade, Deus, então, fez com que a nossa consciência gravasse tudo. Por isso, então, que nós aprendemos com o Espiritismo que ninguém foge da própria consciência. Não é a lei divina que vai atrás, né, com a chibata e o castigo. Não, somos nós mesmos. Porque o que fizemos está gravado na consciência. E a lei divina está gravada na consciência. Benedita Fernandes está nos lembrando aqui, nesse seu texto, da necessidade de aplicarmos isso no centro espírita, nas reuniões com os pais responsáveis, nos encontros com a família, que precisam ser semanais, tanto quanto a chamada evangelização é semanal. Aliás, eu vou chamar a atenção aqui dos dirigentes espíritas, porque eu costumo ouvir muito isso. A nossa evangelização funciona na quinta-feira à noite, porque tem a reunião pública e, em paralelo, nós fazemos a evangelização das crianças. Está errado. Isso não é evangelização. Isso é tomar conta das crianças, contar umas historinhas para as crianças, fazer alguma coisa durante 1 hora, que é o tempo lá da reunião pública. Porque aí as próprias crianças saem também, porque tem que tomar o passe, né? Tem que receber o passe. Evangelização é processo pedagógico de formação e orientação desse espírito reencarnado. Você não faz numa horinha por semana. É impossível. Tem que ser 1h30, 2 horas por semana, em dia e horário específico, em que o centro espírita está dedicado mesmo a toda essa tarefa de reunir crianças, adolescentes, jovens e adultos nesse processo de educação do espírito. Essa é a missão do espiritismo, mas que muitos espíritas ainda não entenderam. Ronaldo, o nosso querido Tavares, que está à frente aqui da Estação da Luz, que está aí na técnica, ele até já conversou nos bastidores conosco, né, Ronaldo? Se o nosso programa fosse mediunidade, se fosse sobre fenômenos mediúnicos, estaria bombando, seria o programa mais assistido da Web Rádio Estação da Luz. Mas nós estamos falando de educação moral, educação do espírito. Aí, quando aconteceu assim, quando conseguimos 2 dígitos de audiência, né, 10 pessoas assistiram, nossa vida, né? Graças a Deus, 10 pessoas assistiram o nosso programa. Mas o nosso programa é espírita, transmitido por uma web rádio espírita. E, portanto, tem como público-alvo os espíritas. E o próprio índice de audiência do programa mostra como nós, espíritas, ainda não consideramos o espiritismo como obra de educação e que o centro espírita é uma escola de almas, os espíritos reencarnados. Por isso, então, voltando aqui para a Benedita Fernandes, trabalhar tudo isso, tendo por base o amor, é urgente. Eu gostaria que todos que estão aqui nos assistindo pegassem o Evangelho segundo o Espiritismo no Homem de Bem. Eu vou ler algumas partes aqui, fora de ordem, porque esse Homem de Bem não importa a ordem que você esteja lendo. Eu fiz esse teste realmente. Eu vou pegar aqui já no finalzinho, quase no final. Em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia. Nem tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. É indulgente com as fraquezas alheias. Olha que interessante.
Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem a pô-los em evidência. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Mas tem um outro ponto aqui importantíssimo, olha só. Usa, mas não abusa, dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito do qual deverá prestar contas. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscientemente. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduz às demais. Aí é simples. Não há mistério. Eu sou uma pessoa boa, respeitar os outros. Há um momento de fraqueza, existe, mas ele sabe que ele também tem esse momento de fraqueza, como o outro tem. É uma via de mão dupla. Eu só quis ilustrar um pouquinho, Marcos, porque achei oportuno. Porque nessa passagem final agora dela, ela fecha isso aqui belíssimamente. Ela fala assim, ó, pensando, portanto, em termos, perdão, só um instantinho que saiu aqui, pensando-se, portanto, em termos de futuro, a criança deverá ser sempre a preocupação primeira, e a família a modeladora inevitável que a trabalha, preparando-se para o amanhã, que constitui o grande desafio que nos cumpre atender com elevação e dignidade. E ela faz aqui essa observação, que é um homem de bem, que Jesus fez esse homem de bem. Parafraseando Jesus, repetimos, deixai que venham a mim os pequeninos, porque a família feliz, nobre, pertencerá ao reino dos céus. Está aí. Simples. Não é igual colegas, professores, que falam essa criança foi mandada. Sim, a família está denegrida, está deficitária. Mas a escola também, eu coloco isso, Marcos, eu sei que é um campo espírita, mas a escola precisa entender também seu papel. A responsabilidade é da família. Primeira, até porque a criança convive mais com os pais, quem os educa com que os que estão na escola. Mas quando falamos de família, estamos falando de uma complexidade geral que é a sociedade. E a escola, os seus agentes que estão ali, vêm de uma família. E como está sendo a sua conduta, naquele momento na escola, com os demais, com essa criança que está chegando, que eu cobro dela, eu cobro da família, que tem que vir da família, mas eu, como educador, não estou fazendo o meu dever, não dou um bom dia, bato a porta, eu quero saber, os problemas são seus. Sim, ninguém está discutindo isso. E a criança fica no ping-pong, porque eu, como educador, também não estou fazendo o meu dever, que vem da família, porque eu também pertenço a uma família que também está deficitária, mas eu não tenho esse olhar. Ou quando estou evangelizando, eu não tenho esse olhar, porque eu sou espírita, eu tenho meu imediatismo, é a pressa de colocar conteúdos simplesmente, tanto lá na escola quanto na evangelização, de formar espíritas futuro. Jesus não veio para que tornássemos cristãos ou cristãs. Não. A visão de Jesus, o exemplo de Jesus, é que nos tornássemos verdadeiramente humanos espiritualizados. Ponto. Evangelizarmos-nos. Vá e não peques mais, pois tua fé te salvou, a sua conduta. Não faça isso. Não repita de novo. Mas se cair, levanta-te e segue à frente, mas olhando para você. Olhe para você. Olhemos para nós.
E aí eu falo muito nós, uma vez, você fala muito nós, porque eu também sou, eu não posso falar vocês. Somos nós, seres humanos, no mesmo processo. E, infelizmente, a nossa indiferença é que está acarretando tudo isso. Enquanto o problema for do outro, o problema é do outro. E não é assim que funciona. Precisamos juntarmos esforços, como ela diz aqui, como homem de bem, e como Jesus nos exemplificou em toda a sua vida para nós, através do seu exemplo, do seu carinho, e ainda pediu perdão ao Pai, porque nós não sabemos o que estamos fazendo. O Espiritismo não é mais uma religião, né? E muitos não entendem isso. O Espiritismo é doutrina que veio para nos transformar, para dizer, olha, você é um espírito imortal, criado por Deus, destinado a chegar à perfeição, mas é você que chega à perfeição. Ninguém pode fazer isso por você. Tá? Você está na Terra para passar por mais experiências, para realizar mais aprendizados e corrigir, reparar o que você andou fazendo em existências passadas. E cada vez que você desencarnar, você retornará ao mundo espiritual melhor. Pelo menos é isso que Deus espera de você. Então você tem que fazer a sua parte. Não é para corrigir o mundo, é para corrigir você. E, claro, assino o que você falou, Ronaldo. Nós, porque todos nós estamos nessa caminhada evolutiva. Todos nós estamos aqui na Terra para realizar o aprendizado do amor ao próximo. Todos temos o que reparar das nossas existências passadas. Todos temos ainda o que aprender e o que desenvolver. E aí é que entra a família, o núcleo que deve favorecer esses aprendizados, essas reparações e esses desenvolvimentos. Aí nós tivemos a nossa Elisete, a Elisete Mendes, dizendo que o amor ao próximo é uma tarefa difícil, mas não impossível. É exatamente isso, Elisete. E nós estamos aqui para realizar esse aprendizado. Nós estamos fechando este bate-papo sobre criança e família com base no texto do espírito Benedita Fernandes, na psicografia do Divaldo Franco. Repetindo, esse texto está publicado no livro Terapêutica de Emergência, está aqui na tela. Tá? E lembrando a todos, estamos em dezembro, mês do Natal, aliás, há uma semana do 25 de dezembro. E como hoje, eu disse, uma querida amiga, estudiosa também da doutrina espírita, para nós espíritas, mais importante de tudo, não é se Jesus era judeu ou deixava de ser judeu, se a pele dele era mais escura ou menos escura, se o ano que nasceu está certo, se está errado, como é que são as pesquisas aí. Kardec foi muito claro na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. O que nos interessa são os ensinos morais de Jesus, para aprendermos com eles, colocando-os em prática. Então, a nossa mensagem deste Natal é essa. Foquemos os ensinos morais de Jesus, à luz da imortalidade da alma, para aplicá-los a nós mesmos. E nessa aplicação, fazemos essa movimentação do amor ao próximo através da caridade. Se conseguirmos fazer isso, pelo menos agora, no Natal, que possamos, então, pouco a pouco, estender isso para o resto dos nossos dias, da nossa existência, sem ter que esperar o 25 de dezembro, porque Natal deve ser todo dia. Ou seja, todo dia nós devemos renovar o nascimento de Jesus em nós, através do amor, através da caridade e dessa nossa tomada de consciência que somos espíritos imortais e precisamos cuidar dessas crianças, da família e da sociedade humana. Não desistam. Pensem sempre no momento em que Jesus nos deixou
vários ensinos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Pensemos, analisemos sempre e façamos a nossa parte. Não importa se estão vendo seus erros, faz uma análise, mas siga a sua jornada. Sigamos a nossa jornada. Que o que mais querem, às vezes, é nos desvencilhar, é tirar de nós o nosso caminho. Mas siga, cheio de cicatrizes, cônscio das suas responsabilidades, das nossas responsabilidades, principalmente conosco mesmo. A transformação ela é pessoal e intransferível. E a exemplo de Jesus, ame, perdoe, siga. Porque ele deixou esse ensinamento. O que eu faço, podeis fazer. Quais são os deuses? Nós temos que ter essa força de vontade e essa coragem de saber, eu erro, tenho os meus erros sim, mas estou tentando acertar. E ele sabe disso. Agora, se os outros não veem, não tem importância. É eu, é você com Deus. Só isso. Que Jesus nos abençoe, Marcos, muita paz, Tavares e todos que estão aí. Gratidão. É só isso. Gratidão, gratidão. Nas 2 próximas semanas, no 25 de dezembro e 1º de janeiro, nós vamos colocar no ar 2 reprises. Dia 25, portanto, terá o nosso programa, o foco é Jesus, mas é a reprise de uns programas, e depois, no dia 1º, também a reprise de um programa, focando a questão do espírito e da humanidade. Retornaremos ao vivo, se Deus quiser, no dia 8 de janeiro. Um grande abraço a você, paz no seu coração, até nosso próximo encontro. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.